Olá, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Já já vamos iniciar o nosso encontro. Estou só ajustando aqui minhas últimas coisinhas, esperando todo mundo poder entrar na sala de aula para a gente poder começar, tá bom? Já vamos começar. Vocês me ouvem bem? Digite aí no chat, por favor. Obrigado, Flávia, pelo feedback. Só ajustando aqui as últimas configurações e a gente já vai começar. Um calor aqui em Los Angeles, na Califórnia, nós estamos com 35 graus, quer ver? Na verdade, informação em tempo real. Em Los Angeles, como é que chama? Nós vamos fazer o homem do tempo, né? Em Los Angeles, 31 graus. Eu achei que estava até mais, na verdade. Ouvindo bem, ouvindo bem, ouvindo bem. Se durante a apresentação você começar a ouvir pior, tá? Por favor, escreva no chat, tá bom? Que a gente vai, que aí eu leio. Se uma pessoa só tiver com problema, aí ela vai ver que só ela escreveu, então o problema está nela. Aí como é que você faz? Você desliga tudo, é, fecha todas as suas janelas, principalmente janelas tipo Netflix, YouTube, WhatsApp, que tiver aberto, que consome muito, e aí abre de novo e clica só no link e volta para a sala. Tá? Se isso não funcionar, reinicie seu computador. Né? Se isso não funcionar, reinicie o modem, né? Ou então veja se não tem outras pessoas na sua casa usando o mesmo Wi-Fi e assistindo filme, essas coisas assim. Se não tiver, reinicie seu modem. Se não tiver também, aí você relaxa, vai fazer outra coisa que a gente vai gravar esse encontro aqui, né? E aí a gente manda depois o link do Repeteco. Aí você assiste, tá bom? Agora, se todo mundo escrever, Alan, não estou te ouvindo, né? E tal, aí sim, aí eu vou ver que eu estou com um problema do lado de cá, e aí eu vou então começar a trabalhar aqui um jeito de tentar resolver o problema, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, já demos 5 minutinhos aí para a gente começar. Eu vou desligar o meu vídeo para poder ter uma qualidade melhor de transmissão, tá bom? Muito bem. Pessoal, então hoje a gente vai falar um pouco sobre o quarto de dormir e por que a gente considera ele, né, o inimigo oculto do bebê, né? É, Esse vai ser o nosso tópico de hoje, tá? E a gente vai ver aí vários estudos e várias coisas que falam, né, dessa interação que existe entre o quarto de bebê e o bebê, né? Desde o bebê dentro da barriga da mamãe, que é o feto, até o bebê já na primeira infância dele, né? Então, o quarto de bebê, ele pode ser, sim, infelizmente, um catalisador para doenças ou para alergias, incômodos, estresses desnecessários, né? Ou então, o que a gente quer é que o bebê seja, o quarto do bebê seja, na verdade, um quarto que fortaleça o bebê, que torne o bebê inteligente, que torne o bebê saudável, né? Esse é o objetivo a se chegar. Então, vamos ver um pouquinho, né, os problemas e depois
e depois algumas soluções. Então, os tópicos do nosso encontro hoje, né, nós vamos falar sobre, na verdade, 4 coisas. Né? A primeira coisa é a qualidade dos materiais do quarto de bebê e a influência que isso existe sobre a gestação e sobre o recém-nascido. Né? Nós também vamos ver aí a relação dos campos eletromagnéticos que existem dentro do quarto, né? Desde a fiação de um quarto até a babá eletrônica, passando por celular, uso de celular e tudo, né? E nós também vamos ver sobre o curso que o HBC tem, pormenorizando mais certos aspectos, porque nós vamos falar de 2 aspectos aqui, que basicamente vão ser muito parecidos com o que vocês verão no curso, porém existem dezenas de outros itens, né? E por fim eu vou abrir para as perguntas ao final, tá bom? Então vocês podem escrevendo no chat as perguntas, eu vou escrever aqui, ó, como que eu gostaria que se você pudesse colocar a pergunta, né? Se você pudesse escrever a pergunta, a palavra pergunta na frente. Pergunta, está quente hoje? Aí na Califórnia? Porque às vezes as pessoas conversam no chat aqui, e é para isso que o chat serve, pode conversar. Mas aí depois, no final, como eu vou ter que passar o chat inteiro, eu vou olhando aqui, aonde eu vir a palavra pergunta, aí eu falo alto o que está na frente. Tá bom? Para a gente entender de onde sai esse conhecimento, né, e quem está por trás disso que a gente está falando aqui, né, é uma empresa chamada Health Building Certificate, que é uma organização internacional com sede aqui nos Estados Unidos, né, e operação no Brasil desde 2014. O foco é certificar, ensinar e remodelar ambientes, gerando espaços residenciais e empresariais mais saudáveis e promotores de bem-estar, né? Esse é o foco do HBC, é o que ele faz o tempo inteiro. Ou a gente está certificando algum ambiente, a gente tem vários processos de certificação, né? Esse é o core business do HBC, na verdade. Ou a gente está ensinando, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, mas a gente normalmente ensina mais para os arquitetos, os engenheiros, os designers, né? Mais do que para o público final, como é o caso aqui agora, os usuários finais, né? É, e, ou então a gente está participando de algum tipo de remodelação de ambiente, né? Eu sou um dos fundadores do HBC, né? Eu comecei a estudar biologia da construção, na verdade, há 20 e poucos anos. Aqui o meu currículo está um pouquinho desatualizado, está 17 anos aqui, eu preciso refazê-lo, né? Desde 2002 eu voltei para o Brasil, eu trabalhei aqui nos Estados Unidos e na Espanha entre 99 e 2001, quando eu voltei para o Brasil no início de 2002, e aí eu comecei a capacitar, dar curso, capacitação na área de biologia da construção, né? Depois eu tive um livro publicado junto com um dos meus principais professores, o Juan Sais, sobre esse tema, né? Biologia da construção, né? Geobiologia, a arte do bem sentir, como que os espaços interferem na vida humana, né? E aí depois, em 2006, 2008, 2012, eu coordenei os 3 congressos internacionais de biologia da construção que aconteceram lá em São Paulo, Belo Horizonte e São Paulo de novo, né? Fui professor da UFMG, fui professor de vários institutos independentes, como o IMA, do governo da Bahia, o TIBA, lá em Bom Jardim, lá do... gente. Esqueci o nome do meu amigo holandês. Como é que eu posso esquecer o nome dele? Daqui a pouco eu lembro o nome dele. O IMA, a ANAB, quando ela existiu no Brasil, né, Associação Nacional de Arquitetura Bioclimática. Também fui professor convidado na UFMG, no Centro de Pesquisas e Capacitação Profissional lá em Minas Gerais, enfim. Falo desse assunto, estudo esse assunto desde a biologia, né, que eu fiz biologia, até hoje, né? Basicamente são
Se contar a faculdade, são aí, não vou falar quantos anos são não, mais de 20 anos, tá? Senão vai denotar a minha idade, brincadeira. Se contar desde o início da faculdade, então nós temos aí 27 anos na área, né? Mas especificamente nessa área temos 20 anos. Então vamos para o nosso primeiro tópico, né? Um tópico bem profundo, bem amplo, bem cheio de coisas, né? Bem cheio de nuances, muita a qualidade do ar interno e a qualidade dos materiais. Por que tá esses dois tópicos juntos? Porque um está intimamente relacionado com o outro, né? E aqui nós vamos falar de quarto de dormir, tá certo? Nós não vamos falar dos acessórios do quarto, né? Principalmente os brinquedos, essas coisas assim. Nós vamos falar do quarto e das mobílias do quarto, tá? Aquilo que estrutura um quarto de dormir. A parte dos brinquedos, a parte das roupas e tudo, isso a gente não fala e tem centenas de cursos e de blogs e de coisas que falam sobre essas coisas, tá? E isso está bem regulamentado. Aqui a gente tem uma zona cinzenta, né? Que é o quê? Tudo aquilo que o bebê, que foi feito para o uso do bebê, é muito bem regulamentado. O Brasil tem legislações muito boas em relação a isso, né? Então, os brinquedos não podem ter chumbo, não podem ter dioxina, não podem ter bisfenol, né? Tem uma série de materiais e tudo que são proibidos na fase da primeira infância do bebê. Agora, os materiais que não são feitos para o uso imediato, não é brinquedo, não é pratinho de comer, não é nada disso, aí esses não são levados em consideração, que podem eventualmente ser utilizados por um bebê, né? Por exemplo, a tinta que ele vai respirar, né? A tinta do quarto, ou que ele vai respirar enquanto ele ainda está na barriga da mamãe, que é através da respiração da mamãe, né? E tal. Enfim, muita coisa aí pode acontecer. Então vamos entender o que é isso, né? A gente analisa, né, principalmente a presença do que a gente chama de compostos orgânicos voláteis. Guardem bem esse nome, tá? Esse nome, compostos orgânicos voláteis, ele é a chave para um dos principais temas, que é a qualidade do ar interno, de se ter um quarto de bebê saudável, né? Tudo o que a gente for colocar dentro de um quarto de bebê, começando na tinta e no piso, né, e terminando no berço e nos armários, precisa ter zero composto orgânico volátil ou baixíssimo nível de composto orgânico volátil. Composto orgânico volátil, né, ou a sigla COV, ou a sigla em inglês VOC, que é Volatile Organic Compound, é uma classe genérica de substâncias. Dentro dessa classe, né, tem muitas substâncias ali dentro, né? Como se a gente falasse, por exemplo, assim, açúcar, né? Mas aí tem mel, né? Açúcares, tem mel, tem açúcar branco, tem açúcar mascavo, tem melado, né? Quando a gente fala de composto orgânico volátil, você tem aí dentro, né? É, toluenos, benzenos, formaldeídos, os aldeídos em geral, o principal deles sendo o formaldeído, né? Você tem cetonas, você tem dioxinas, uma série de substâncias que estão dentro dessa classe grande chamada composto orgânico volátil. E é esse o nome que você precisa guardar. Não precisa guardar os outros nomes, não. Se você guardar o nome composto orgânico volátil, você já vai guardar bem o que você precisa procurar na hora de comprar as coisas, né? Então, alguns deles, para não dizer muitos, são tóxicos em vários níveis, que a gente já vai ver, e infelizmente alguns deles são até cancerígenos, né? Mas o câncer é o que menos preocupa, na verdade, porque para chegar em câncer infantil, isso é realmente muito difícil. Mas é possível, mas é difícil. A gente tem que evitar, obviamente, né? Mas tem outros transtornos que às vezes são tão importantes quanto e que a gente deve evitar. Então, a inalação desses compostos pode produzir efeitos adversos, né, e diretos na saúde humana, principalmente a exposição em concentrações elevadas por um longo período de tempo. E aí,
esse período de tempo, e isso vale tanto para a mamãe grávida quanto vale para o bebê, porque o bebê dentro da barriga da mamãe ele está respirando o que ela está respirando, né? Existe, obviamente, a barreira placentária, né, que filtra grande parte dessas coisas, mas não filtra outras. Então, a gente tem que ter a precaução maior, né, e não a precaução menor. E quando a gente vai passar pelo... Normalmente, ninguém faz um quarto de bebê antes de estar grávido, né? A não ser que sejam aquelas famílias extremamente planejadas, mas mesmo as que são planejadas, normalmente espera ficar grávido primeiro, para depois iniciar a reforma do bebê. E aí está um dos grandes problemas, porque haverá uma longa exposição, haverá um período de 1, 2, 3 meses de reforma, e depois ainda tem um outro período de 3 meses, 4 meses de exalação, que pode às vezes durar 2 anos, na verdade, mas os 3 primeiros meses de exalação desses compostos vindos de diversas fontes que a gente já vai ver já agora, né? O que vamos ver os alertas primeiro, né, para depois a gente ver as soluções. Vamos ver o porquê a gente deve entrar aprender esses tópicos, né? Então, a gente conhece, as compilações científicas, né, mostram para a gente que uma má qualidade do ar interno, né, pode gerar, ou pode participar como ator principal ou como ator coadjuvante de aborto não intencional, né, de crianças nascidas abaixo do peso, né, que é um dos fatores de mortalidade infantil mais importantes, né, de defeitos congênitos em geral, aí depende de qual é a substância que de fato está sendo respirada, está sendo absorvida, o tipo de defeito congênito, né? Efeitos de curto e longo prazo sobre o feto e o bebê, que ainda estão sob estudos, mas tem muitos, né? Por exemplo, efeitos sobre o crescimento. A gente tem casos aí de pessoas que fizeram o nosso curso e aplicaram os conhecimentos, né, no quarto de bebê do filho já de 3 a 5 anos, eu acho que 5 anos de idade, que não estava crescendo, por exemplo, né? E aí um item que a gente nem vai falar hoje aqui, porque nós não vamos ter tempo para poder falar de tudo isso, mas o item que é a iluminação à noite, né? E a criancinha não estava crescendo, então quer dizer, um quarto de bebê de uma criança já com 5 anos de idade, que ela estava vivendo ali já há 5 anos. E aquele quarto, o principal impacto sobre ela era a ausência de crescimento dentro das taxas normais, né? E uma vez ajustado o fator iluminação, passou menos de 2 meses, essa criança, para até espanto da própria pediatra, começou a crescer de forma, num padrão normal para a idade dela, né? Então, isso mostra tanto que um quarto, um item simples pode mexer em muita coisa, só que são muitos itens e você nunca sabe qual é o item que vai trabalhar ali. Então, o ideal é que você lide com todos os itens, né? Hipotireoidismo materno, né, pode estar infinitamente ligado nisso, claro que está ligado em outras coisas também, a gente não está estabelecendo aqui uma relação única de causa e efeito, tá, gente? E eu não sou médico nem sou pediatra, eu sou biólogo da construção, eu consigo falar a relação do espaço e o potencial que esse espaço gera na biologia. Agora, determinar exatamente o que está acontecendo com cada uma das pessoas é um trabalho para os médicos, né? Tanto o médico da mãe quanto o médico da criança. E você deve sempre consultar o seu médico e nunca levar o que eu estou falando aqui como opinião médica, tá certo? Isso é uma opinião de biologia da construção. Bronquite infantil, né? Câncer fetal. Isso estão relacionados a formaldeído, cetonas, toluenos, benzenos, que é o que a gente chama de compostos orgânicos voláteis, né? Aonde que a gente acha esses compostos, então, Alan? Beleza, eu não quero esses compostos no meu quarto, tá óbvio, você acabou de explicar, mostrou para mim, estou até com medo agora de ter essas coisas. Então, Deus vai ajudar, que você não vai ter nada dessas coisas, mas não custa nada você dar uma mão para Deus, né? Como está escrito lá na Bíblia, você ora, mas você amarra o seu camelo, né? Então, como é que a gente amarra o nosso camelo aqui? No cuidado com o que você escolhe para colocar dentro do quarto, que pode exalar estas substâncias. Quais são
as partes do quarto que podem exalar essas substâncias. A primeira delas é a pintura, é a tinta que você vai utilizar. Ou o papel de parede, caso você não vá utilizar a tinta. Mas eu vou falar do papel de parede daqui a pouquinho. A pintura, a tinta, ela ela é puramente composto químico, né? Então você precisa analisar e comprar, né, o fabricante, a linha, que seja sem composto orgânico volátil ou com baixos níveis de compostos orgânicos voláteis, né? Às vezes o seu arquiteto, o seu designer, se você tem alguém que ajude com você, ou se você vai até a loja de material de construção e vai comprar, e você fala que você quer com baixo COV, às vezes eles não vão saber ver isso. Então você precisa orientá-los para que seja, né? Ah, eu quero aqui, ó, a gente está fazendo um quarto com a cor vai ser amarelo assim nessa parede, vai ser branco assim nessa parede, mas qual é a tinta que está sendo usada, né? Ah, não, isso não tem problema, porque isso vai exalar tudo. E aí, quando o bebê nascer, já não vai ter mais cheiro nenhum, já não vai ter mais nada. Não é só cheiro, tem muitas dessas substâncias que não tem cheiro, tá? E aí, você fala, não, eu quero saber se tem composto orgânico volátil ou não, se é baixo ou se é zero, né? Normalmente, os fabricantes que vendem com baixo nível de composto orgânico volátil, eles escrevem isso na lata, né? E aí tem várias linhas, né? A Sherwin-Williams é uma empresa que tem uma linha com bastante compostos orgânicos bem baixos, né? Existem outras empresas aí mais locais de São Paulo, por exemplo, né? Você tem que ver a sua região, que às vezes tem empresas locais, mas tem, por exemplo, a Solum, que é uma tinta mais mineral, sem nenhum, é zero composto orgânico volátil, né? Existem outras empresas que fornecem isso, e isso vai mudando de tempo em tempo. Mas se você sabe que essa é a palavra-chave, você vai olhar ela na pintura. Depois você vai olhar ela também nos aditivos de pintura, né? Ah, não, a gente vai pintar com cal, não tem jeito de ser mais saudável, mas nós estamos botando uma corzinha. Opa, vamos olhar essa corzinha, né? Depois os vernizes, a gente está dando uma sintecada aqui, né? Tá aproveitando aqui o momento de obra para poder dar uma mudança aqui nesse sinteco. Opa, temos que olhar esse sinteco aí também, temos que olhar tudo que for químico que vai entrar no quarto. É chatinho mesmo, né? Tem que ser, mas é a mesma coisa que a gente não faz isso com a comida do bebê, a gente não faz isso com a roupa do bebê, a gente não faz isso com os utensílios que o bebê vai usar, com os pratos, as panelas e tudo. Tudo isso a gente cuida. Tem que cuidar do quarto também, porque tem a mesma potencialidade de perigo do que qualquer outra coisa, né? Solventes de tinta, se é que for usar tinta de solvente, já recomendo já imediatamente não usar tinta com solvente, né? Mas se tiver que usar, ok, siga adiante, opa. Porém tem que ser solvente não tóxico, né? Os materiais decorativos, né? Os carpetes, se tiver, ou qualquer cobertura de piso, os papéis de parede, tem que passar pela mesmo crivo, né? E os móveis também, né? Berço, armário. Nossa, Alan, minha arquiteta, minha designer, ou a minha amiga que está me ajudando, vai ficar pé da vida comigo, que eu vou chegar impondo, ou sugerindo, ou pedindo uma série de análises dessas coisas. Imagina a gente ter que entrar em contato com a fábrica do berço para poder saber se o berço tem composto orgânico volátil ou não tem. É melhor do que você ficar sem graça, né, e não fazer a pergunta, e depois, infelizmente, seu bebê tiver algum probleminha, e você nunca poder saber se foi o berço que você não analisou correto ou se foi outra coisa qualquer, né? Então isso daí não é uma coisa boa, uma dúvida boa de se ficar na cabeça. Então vai lá e lute por baixos níveis de composto orgânico volátil. E aí você vai também estar fazendo um bem para a humanidade, porque cada vez que um cliente questiona uma fábrica, né, ou um profissional sobre uma determinada coisa que não é praxe do mercado, as empresas tomam aquilo em consideração. Se uma pessoa só perguntou, ok, só uma pessoa perguntou. Agora, 10 pessoas perguntaram, 100 pessoas perguntaram, 1000 pessoas perguntaram,
a gente já está mudando o mercado. Agora o fabricante já vai começar a mudar o jeito de produzir a tinta para não ter composto orgânico volátil, ou de produzir o berço ou o colchão, né, para poder atender ao mercado. É assim que o mundo funciona. As empresas fazem aquilo que o mundo quer comprar. Agora, se o mundo não tiver nem aí para a toxicidade dos materiais, se achar que é só o governo que tem que cuidar disso, gente, o governo não cuida disso. As parametrizações que o governo coloca são as parametrizações mínimas. Quem tem que cuidar dessas coisas somos nós, né? Como diz lá o Somos Nozes, aquele meme da internet. E nos produtos de limpeza. Os produtos de limpeza aí tem um mundo para falar, né, sobre isso, mas segue a mesmíssima lógica, né? Produtos de limpeza que não sejam tóxicos, que limpem, que desinfetem, obviamente, mas que não sejam tóxicos, né? Hoje no Brasil eu conheço 3 grandes empresas que fazem isso. Eu não ganho nada, tá, gente? De divulgar, não. Divulgo porque eu acho bom. Um chama-se BioWash, a outra chama-se IVY, YVY, e a outra chama-se Positiva, né? BioWash, Wash é W-A-S-H, B-I-O-W-A-S-H, IVY, I-V-Y, e Positiva, P-O-S-I-T-I-V-A. Tá certo? Então esse é o tópico que eu queria trazer, o alerta para vocês a respeito dos campos eletromagnéticos, da qualidade do ar, né? O outro tópico que eu queria trazer para vocês hoje é a questão dos campos eletromagnéticos, né? Que é uma coisa mais invisível, uma coisa mais difícil de ver, de mensurar e tudo, mas que é presente e que tem um impacto, tá? A influência na instalação, desde a instalação elétrica, por onde os fios estão passando, né? A gente tem um caso também bem interessante de um que está até no site do curso de bebê, que eu já mostro para vocês, de uma criança que não dormia, e aí foi feita uma reforma, e eu participei dessa reforma, mudei o trajeto do fio, que o fio passava do ladinho do berço. Aí nós aproveitamos o momento da reforma e botamos esse fio para passar um pouco mais longe. O bebê passou a dormir naquela mesma noite, né, como ele não dormia antes. Pode parecer uma coisa simples e ridícula, mas fez todo o impacto no sono daquele bebê e na tranquilidade da família, né? Porque você imagina um bebê de 3 anos de idade que há 3 anos não dorme, né? Não é fácil, não é simples. Então, é a influência desde a instalação elétrica, né, ineficiente, ou uso inadequado, ou posicionamento de muitos aparelhos elétricos em uma casa típica, isso tem uma influência, né? Então, o HBC sugere melhorias práticas disso. Em todos os locais onde há um número expressivo de equipamentos ou com seu uso contínuo de eletrodomésticos da vida moderna, há a ocorrência de interferência de ondas eletromagnéticas no ser humano, né? Devido a esse fator, deve-se ficar atento para que tal fenômeno não ocorra de forma a não levar danos à saúde. Que tipo de dano, Alan, pode acontecer, né? Então, nós estamos falando aqui não só da instalação elétrica, mas nós estamos falando da babá eletrônica, nós estamos falando do modem de Wi-Fi, nós estamos falando do repetidor de sinal de Wi-Fi, nós estamos falando sobre uma televisão ou um aparelho de som que se coloca dentro do quarto, nós estamos falando sobre o celular da mamãe, né? Tanto quando não está carregando, quando está carregando. A gente está falando sobre qualquer aparelho que de alguma forma esteja ligado na eletricidade, tá? Então, as ondas eletromagnéticas, aqui nós estamos falando em geral. É claro que quando a gente entra para o mundo científico disso, as frequências importam, a tipologia de campo eletromagnético importa, se é alternado, se é contínuo, se é elétrico, se é magnético e tal. E a potência importa, né? Se você está com não sei quantos microwatts por metro quadrado, mas não é o meu objetivo aqui dar uma aula para vocês sobre campos eletromagnéticos, né? Aqui o meu objetivo hoje é alertar vocês de forma prática o que pode causar e como evitar, né? E como melhorar. Então a gente tem assim alguns compilados. Na verdade, a gente tem até um dossiê no curso que vai muito mais profundo a respeito desse assunto.
onde estudos comprovam o quê? Que há óbvio distúrbio de sono, como eu acabei de exemplificar aqui para vocês, né? Relacionamento com depressão, e aí adulta e infantil, tá? Leucemia infantil, principalmente no caso das torres de alta tensão, né? Existem alguns estudos de relacionamento muito claro disso. Alterações de comportamento, aí aqui especificamente, né, um estudo muito profundo, que eu até mandei um áudio lá no grupo do, do Telegram falando sobre isso, né, um estudo feito com dezenas de milhares de grávidas ao longo de mais de 10 anos na Holanda e aqui na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde eles comprovaram que as grávidas que usam muito celular, né, os filhos nascem mais agitados. E esse agito pode ter muitas nuances, desde ser simplesmente uma criança ligeiramente ativa, a ser uma criança diagnosticadamente hiperativa, ou ter déficit de atenção, ou até princípios de ou ligação com o autismo, né? Então, o excesso de uso celular durante a gravidez é um tema, né? E disfunção de desenvolvimento de movimentos finos, aí isso já está mais relacionado com a presença de antenas, né? Desde modem de Wi-Fi, repetidor de Wi-Fi ou antena de celular em volta do quarto, em volta. Aí também esse problema se estende para a escola, principalmente a primeira escola, jardim da infância e tudo, porque os movimentos finos eles vão, o momento de maior desenvolvimento dos movimentos finos é por volta dos 4 anos de idade. E se nessa fase, né, a criança está exposta a ondas acima de 0,8 GHz e tudo, que é a frequência de comunicação, existe uma queda grande, né, na capacidade de desenvolvimento dos movimentos finos, de acordo com alguns estudos. Então, aqui faltou um slide aqui, mas eu vou falar ele. Aonde estão e o que fazer, né? Aonde estão, eu já disse, todos os aparelhos eletrônicos que existam dentro do quarto, né? Esses aí, a gente precisa diminuir ao máximo a existência deles dentro do quarto. Se não precisa de babá eletrônica, não usa. Se precisa de babá eletrônica, aí tem que usar um tecido para poder refletir essas ondas, né? E aí, aqui eu não vou conseguir mostrar esse tecido com profundidade para explicar ele direito. Mas existem os tecidos que refletem essas ondas eletromagnéticas e tudo, a gente explica isso com mais detalhes lá dentro do curso. Mas se possível, não use a babá eletrônica. Pronto, você não tem o problema, então você não tem que resolver o problema, né? Você vai escolher o quarto, você já escolhe o quarto que esteja longe dos fios de alta tensão da rua, por exemplo, né? É um dos itens para se levar em consideração, mas também tem que levar em consideração ventilação e iluminação, que são outros dois itens importantíssimos, né, a serem levados em consideração. Não tenha modem de Wi-Fi dentro do quarto do bebê, né, nem repetidor de Wi-Fi dentro do quarto do bebê, né? Não deixe o celular carregando dentro do quarto do bebê, nem deixe o celular demais dentro aonde o bebê está, né? Procure não ter celular e bebê juntos. Essas são duas coisas que não deveriam andar juntas, né? Então deixe seu celular lá longe, cuide do seu bebê tranquilo, né? E quando você ainda está grávida, use o celular o mínimo que você puder, né? Hoje, o advento do WhatsApp, essas coisas assim, melhorou muito, porque a gente já não usa muito o celular na cabeça. E aí você fala, mas não é melhor usar na cabeça do que perto da barriga? Nem sempre o fato das ondas estarem indo na barriga é pior, porque o corpo ele é interconectado. Quando o celular está na cabeça, ele está mexendo nas glândulas pineal e hipófise, que por sua vez são as que coordenam os hormônios e tudo para ajudar o crescimento do bebê. Então, não obrigatoriamente tem que ser essa relação imediata de proximidade, tá? Pode ser indireto o caminho no qual o que a gente chama de efeito biológico ocorre, né? Então, basicamente, é uma questão de retirar de volta da criança, imaginar uma bolha em volta dela, sem excesso de campos eletromagnéticos, né? Tendo o mínimo de aparelhos possíveis. Eu sei que os aparelhos, às vezes, eles ajudam a gente no dia a dia.
E aí é importante você ter, por exemplo, né, ou você pensar bem, ou você contratar um profissional que entenda desse assunto, né? No HBC a gente tem várias indicações de profissionais, é só entrar lá no nosso site e procurar os profissionais certificados lá, que entendem desse assunto, para te ajudar a montar um quarto, por exemplo, onde às vezes você precisa de uma bancada que tem esses aparelhos e tudo, e aí você coloca ela de um lado oposto do berço, por exemplo, né? Porque os campos eletromagnéticos eles diminuem muito com a distância. Então, quanto mais distante a fonte estiver, né, se você realmente tem que ter um aparelho elétrico, eletrônico dentro do quarto, que ele esteja o mais distante possível do berço, da onde o bebê vai passar muito tempo, né? Isso também é válido para os lugares onde ele vai brincar, vai passar o dia inteiro. Porém, a gente foca muito no quarto, porque o quarto é onde ocorre a parte mais importante da vida de todas as pessoas, não é só dos bebês, não. É dos bebês grandes também, que é a, o sono. Tá? O sono é a parte mais importante da nossa vida. Ok? Muito bem. E aí a gente tem um curso para isso, que a gente aprofunda mais. Basicamente, esses dois itens aqui, a gente até dá uma aprofundada maior no curso, mas eu basicamente passei tudo o que está dentro desse curso. Porém, o curso é bem maior. A gente ficaria aqui horas e horas e horas para poder cobrir o curso inteiro. Né? O site é esse, bb.hbcertificate.com, que é o nosso site, né? HB de Health Building Certificate. Aqui vocês podem entrar depois e dar uma olhada em tudo que o curso cobre, né? Tudo que ele fala sobre os diversos aspectos, que basicamente segue essa toada dessa aula de hoje, né? Que é apresentando o item, apresentando como esse item impacta a saúde do bebê, que tem alguns depoimentos, né? Que vocês podem assistir, e explicando, aqui na própria página explica, né, a relação, por exemplo, da luminosidade, né, com a saúde do bebê, tanto a luz natural durante o dia, quanto a ausência de luz à noite. Fala como você deve interagir com um arquiteto ou com um designer que você não conhece direito, né? Te ensina a como escolher cada uma das coisas e tal. E também tem atualizações, tá, gente? Todos os meses a gente vai colocar atualizações. Você fica 12 meses acessando o curso e todos os meses tem atualizações para conteúdos mais do momento. Né? Então tem um módulo só sobre qualidade do ar, que é basicamente esse que a gente falou. Vai ter um módulo de iluminação, né? Tem um módulo das mobílias, tem um módulo de acústica, tem um módulo do campo eletromagnético, que é bem isso que a gente acabou de falar agora, com um pouco mais de profundidade, tem o módulo dos produtos de limpeza. Né? Enfim, vocês podem vir aqui visitar esse site, se acharem interessante, vocês façam o curso, tá certo? Aí ele vem com os bônus, que são interessantes, que são alguns dossiês que a gente criou sobre dormir bem, que serve para a casa inteira, não é só para o bebê, né? Um dossiê sobre escolha de colchões também, muito importante, tanto para o bebê quanto para a família inteira, e um dossiê aprofundado sobre os campos eletromagnéticos. Né? Aí tem um valor de 297, ou então 12 de 29,70, e você pode adquirir ele diretamente e imediatamente você já tem acesso e você já pode participar. Tá bom? Eu vou agora responder perguntas, se existirem perguntas aqui. Ok, por enquanto nenhuma pergunta. Flávia pergunta, mas hoje já não é o curso? Você pode acessar o curso já. Hoje também é o curso. Eu estou dando 2 aulas do curso hoje, tá, Flávia? É que não dá para dar todas as aulas, né? Cada aula tem no mínimo isso, meia hora. E aí são, acho que 8, 10 aulas, né? Então o curso inteiro tem 4, 6 horas de aula, tá? Então se você já comprou, você já tem acesso a essas aulas todas. Hoje você está fazendo repeteco, tá bom? Hoje você está fazendo repeteco de 2 aulas, né? Tem 8, 9 aulas lá, e a gente vai botar outras ao longo do tempo, mas hoje você está aprofundando, vamos dizer assim, né? Tá fazendo o intensivo, intensivão.
Mais perguntas? Muito bem, é bom, né? A gente ter, mesmo que você esteja fazendo curso, é bom ao vivo, assim, um pouquinho, né, Flávio? Que a gente fala um pouquinho, você pode fazer uma pergunta ou outra e tal, né? A Joyce está comentando que está começando o curso hoje, que está adorando. Então, que bom, né? Uma vez por mês, pelo menos, eu vou fazer um aulão desse assim, que serve tanto para quem ainda não entrou no curso, como também serve para quem está no curso, a gente interagir um pouquinho, né? E às vezes não tem nem pergunta nenhuma, mas pelo menos para vocês verem que eu existo, né? E que não foi gravado há 10 mil anos atrás. A gente até tinha um outro curso desse gravado há 10 mil anos atrás, só que a gente regravou ele todo agora recentemente e a gente está sempre atualizando. Né? E também lá no Telegram, né, a gente fica lá conversando. Eu acho que essa interação assim, humana e tudo é muito importante. E se tem alguma dúvida ou algum erro também no curso e tal, vocês mandam para a gente vai corrigindo. A intenção é transformando esse curso e fazendo ele ficar sempre melhor com a participação de vocês, tá bom? A gente conta com vocês em trazer. Outra coisa, eu vou começar a fazer nesse curso, agora no mês de junho, eu vou começar a fazer review de produtos, tá? Então eu vou pegar um berço específico, vou fazer um review dele, vou pegar uma cama específica, vou fazer um review dela, tá? Então, se vocês quiserem review de algum produto específico, né? Ah, Alan, eu queria saber sobre é, é, esse colchão aqui, tá? Aí pode colocar lá nos comentários do curso, tá? Que eu vou, uma vez por mês, eu vou estar lendo aquilo tudo e vou tentar fazer o máximo de reviews possíveis solicitados lá. Tá bom? Vou tentar cobrir tudo o que for pedido. Não prometo que eu vou cobrir todos, porque tem milhares de produtos, né? Mas isso é algo que eu vou colocando e vou atualizando o curso, né? Então, todo mês vai ter mais coisinha lá no curso. E aí eu conto com vocês para vocês me dizerem o que vocês querem saber. Porque, por mim, eu já tenho aqui centenas de produtos que eu já vou fazendo. Mas intercalando os produtos que eu vou fazer, que eu acho que são importantes, com os produtos que vocês de fato estão buscando, né, e de fato estão tendo dúvidas se adquire, se não adquire, fica mais personalizado para vocês. A gente consegue fazer um curso que é gravado ficar de alguma forma personalizado, tá bom? A Tânia, muito bom ouvir e aprender sobre a saúde nos ambientes. Os bebês precisam de todo cuidado. É impressionante, né, a quantidade de como que os bebês são ligeiros para poder aceitar a mudança, né? Tanto para o ruim quanto para o bom. Graças a Deus. Tem uma história também muito interessante de um quarto de bebê que tinha dificuldade com qualidade de luz e de ventilação e tudo, e que isso foi bem antes da existência desse curso. Foi uma consultoria que eu dei numa casa e a gente simplesmente mudou de quarto. Em vez de fazer grandes alterações, tudo isso que a gente fala aqui no curso, e no curso eu acho que até conto esse caso. A gente mudou aquele casal de gêmeos, casal não, dois gêmeos, né? Dois meninos univitelinos, também na fase dos 3 anos e pouquinho e tal. Mas aí o problema deles não era só não dormir, era tudo, era alergia a tudo, principalmente a poeira, não podiam ficar na grama, não podia nada. E aí a gente mudou eles de quarto, foi para um quarto mais ensolarado, um quarto mais ventilado. Não deu 15 dias, esses meninos estavam brincando na grama do lado de fora, se enchendo de barro e tudo, sem alergia. A mãe me mandou eu fico emocionado até hoje, todas as vezes que eu lembro desse dia. Ela me mandou um WhatsApp, uma mensagem, eu acho que nem existia o WhatsApp nessa época, chorando e agradecendo e tudo, porque ela tinha 3 anos que ela queria ver aquilo e que ela não conseguia, porque eles eram extremamente alérgicos e agora eles não estavam mais. Então, eu acho que é importante sim, né? Eu concordo com você, Tânia. É, com perdão da falta de modéstia, mas eu acho que esse assunto é um assunto importante que precisa ser passado adiante. Ah, obrigado, Elton. Comenta que obrigado, muita informação que eu não fazia ideia que interfere no bebê. É isso aí, tem muita coisa, né? Entre o céu e a terra que a gente não sabe. As crianças são super sensíveis, é verdade. Nosso querido diretor aí, Marcos Casado, ótimas dicas, como sempre, parabéns. Muito obrigado.
Pessoal, então era essa aí o recado que eu queria passar para vocês. Os que já pertencem ao curso aí continuem muito bem-vindos, né? Os que ainda não participam do curso, se quiserem fazer parte do curso, será uma honra para nós receber vocês. Tá bom? Um abraço grande, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima ou lá dentro do curso. Ok? Um bom restante de semana aí para todo mundo. Tchau.